7h16, um excelente dia para você, amigo produtor de todo o Brasil, ligado aqui na programação do Canal do Boi, nesta terça-feira, 17 de maio de 2022. Estamos começando o Bom Dia Produtor, já falando do tempo, imagens ao vivo para você de Curitiba, no Paraná, capital paranaense, que amanhece aí com sol bonito, né? Um dia bonito, e a previsão deve ser assim de hoje, dia de sol com geada agora ao amanhecer, as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas não há previsão de chuvas. Temperatura nesse momento lá na capital paranaense é de 3 graus e a máxima não ultrapassa os 13 graus. Um ótimo dia para você. Aqui em Campo Grande, 8 graus nesse momento. Como é que está o amanhecer aí na sua região? Como é que está a temperatura? Já vai participando com a gente aqui, mandando informações pelo 67998631001. Bom, e no programa de hoje a gente vai falar sobre essa queda brusca da temperatura em boa parte do país. Daqui a pouco no Agroclima você tem todos os detalhes sobre como as baixas temperaturas podem interferir no agronegócio. E no Paraná, nós vamos ver que a ovinocultura apresenta grande potencial de expansão no Brasil. Vamos aprender a identificar as características de uma boa matriz de ovinos. E tem destaque da nossa agenda de eventos e informações sobre o mercado do boi gordo. Lembro que hoje o programa é um pouco mais curto em virtude da participação da Germipasto, mas eu já levo já para você todas as informações que você precisa saber para essa manhã de terça-feira. Bom dia, produtor, está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h18, estamos de volta já abrindo esta edição do Bom Dia Produtor e, claro, começando o dia sabendo que é destaque na capital federal. As informações com a Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Olá, bom dia. O valor bruto da produção agropecuária em 2022 deve alcançar R$1,236 trilhões, conforme as informações de safras que tem como base o mês de abril. A projeção é 2,7% acima do valor obtido no ano passado. O faturamento bruto das lavouras soma R$881 bilhões, uma alta de 7%. Já a pecuária apresenta uma queda de menos 7,2%. Os produtos que estão puxando o crescimento do VBP são o café, cana-de-açúcar, algodão, milho, principalmente pelo aumento de produção e os preços elevados, com exceção do milho. De Brasília, Berenice Leite. Bom, e falando ainda em Brasília, começa hoje a Agro Brasília 2022, realizada pela Cooperativa Agropecuária da região no Distrito Federal. A feira, que foi interrompida aí por 2 anos em virtude da pandemia, é vitrine para novas tecnologias para o agronegócio e referência também em debates, encontros e palestras de temas relacionados à produção e comercialização agropecuária. Confira os detalhes. Ah, tá. Então tá aí, você tem mais informações ao longo do dia hoje aqui na programação sobre esta feira, tá? Nossa equipe vai estar lá, vai trazer todos os detalhes para você e você acompanhando toda a programação fica sabendo também. Lembrando que tem cobertura também pelo pessoal do site aí, lá no portal sba1.com. Você tem mais detalhes sobre essa feira aí, 2 anos parada, o pessoal tá louco de vontade de aproveitar muito bem a Agro Brasília 2022. Bom, vou trazer informações então sobre o mercado do boi gordo, acompanhando a análise da Scott Consultoria. Hoje quem participa com a gente é a Tainá Drugovic, trazendo aí as informações relativas ao fechamento desta segunda-feira. Confira. Olá a todos, eu sou a Tainá Drugovic, eu sou tecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje eu vou reportar o mercado do boi gordo nessa segunda-feira, dia 16 de maio. Bom, no levantamento de hoje, realizado pela manhã, das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria, tivemos queda em 5 praças e estabilidade nas demais. Em São Paulo, devido ao aumento na oferta, a cotação das 3 categorias destinadas ao abate caiu R$ 2,00 por arroba na comparação com a última sexta-feira.
Assim, a referência para o boi, vaca e novilha gorda está respectivamente em R$ 310, R$ 276 reais por arroba e R$ 305 reais por arroba, preços bruto e a prazo. A cotação do boi China também caiu, R$ 5 reais por arroba no mesmo comparativo e agora está sendo negociada por volta de R$ 320 reais por arroba. Outro destaque no fechamento de hoje ficou para o Goiânia, onde esse mesmo cenário de escalas de abate mais confortáveis cedeu o preço do boi, vaca e novilha gordos em R$ 2,00 por arroba na comparação feita dia a dia. Com isso, a referência para o boi gordo na região está por volta de R$ 282 reais por arroba, a vaca gorda em R$ 267 reais por arroba e a novilha gorda em R$ 270 reais por arroba, respectivamente, preços bruto e a prazo. Bom, esses foram os destaques do levantamento de hoje. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Tainá. Bom, já adiantou alguns preços para você, mas eu vou dar um giro agora por todas as regiões do país, trazendo aí as cotações das principais praças pecuárias. Lembrando, esses dados são referentes ao fechamento desta segunda-feira, abrindo os negócios agora nesta manhã de terça-feira. São dados apurados pela Scott Consultoria, referentes a uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Acompanhe comigo aqui na minha tela, se acompanha em casa comigo. Região Sudeste hoje, a gente traz os preços do Paraná. Aliás, aí já está a região Sul para você. Então vamos começar pela região Sul, que terminou o dia como começou, sem alterações nesta segunda-feira. Valor da arroba em estabilidade completa, tanto no Paraná, bem como em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Bom, vamos dar uma olhada aí Aí, agora sim, região Sudeste entrando aí para você acompanhar comigo em casa. Região Sudeste que fechou o dia ontem com arroba em queda de R$ 2,00 em Barretos e Araçatuba, na Praça Paulista, e queda de R$ 2,00 na capital mineira, em Belo Horizonte. Chegando para o lado do Centro-Oeste aqui, a gente traz na primeira tela os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul. Ontem o dia fechou com arroba em queda de R$ 2,00 em Goiânia, queda de R$ 1,00 no sul de Goiás. Apenas essa movimentação. Na segunda tela do Centro-Oeste, com os preços do Mato Grosso, tivemos alteração completa, estabilidade completa, sem alteração no dia de ontem, em todas as regiões do Mato Grosso. A mesma situação a gente vai ver também lá no Nordeste. Tanto em Alagoas como Bahia e também no Maranhão, foi clima de estabilidade ontem total no valor da arroba. Destaque aí para a Bahia, que fechou o dia com R$ 280,50. Vamos encerrar o nosso giro lá pela região norte, que também teve um clima de estabilidade ontem, nem para cima nem para baixo. A arroba terminou nesses patamares que você está vendo aí no seu televisor, tanto no Acre, Pará, Rondônia e Tocantins. Bom, a ovinocultura tem um grande potencial de expansão no Brasil, embora ainda apresente um nível de organização abaixo do que se espera na cadeia produtiva. Na reportagem que você vai ver agora, nosso repórter lá no Paraná, o Mauro Andrade, vai mostrar como identificar, como saber as características de uma matriz que vai fazer diferença aí nos seus ovinos. Dá uma olhada. O sucesso de uma criação de ovinos depende, em grande parte, das matrizes que compõem o rebanho. Nós vamos conversar com o professor Edson Azambuja, aqui da Universidade Estadual de Londrina, para entender quais são as características de uma boa matriz. Professor Edson, satisfação conversar contigo. Como que um produtor escolhe uma boa matriz de ovinos? Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar conversando com você, Mauro, e a todos que vão nos ouvir aí também. A ovinocultura, logicamente, para mim é uma paixão, né? Então a gente tem trabalhado bastante. E o sucesso dela, o sucesso da ovinocultura, como qualquer outra atividade, está na produção. Você tem que produzir. E tem que produzir de uma maneira que seja economicamente viável e que traga retorno para o produtor. E tudo começa na reprodução. A gente sabe que tem outros aspectos, como nutrição, né? Tem a parte genética, sanidade, mas a reprodução é fundamental. Existem trabalhos aí que mostram que pelo menos 60%, 70% do retorno está em melhorar a reprodução. Então, às vezes, o produtor não tem um resultado positivo porque tem uma reprodução deficiente. E aí é a matriz. Nós temos o carneiro, logicamente, que é um número menor, que a gente pode comentar também, mas a matriz é o nosso ponto, vamos colocar assim. Tendo uma boa matriz, nós vamos ter sucesso. O ponto inicial ela tem que reproduzir. Uma fêmea de ovinos entra em reprodução em torno de 12 meses de idade e, de preferência, este manejo e esta idade devem coincidir com o outono. A maioria das raças, elas reproduzem quando o fotoperíodo está diminuindo.
ou seja, quando o dia está diminuindo e a noite aumentando, que seria no outono. Então, isso tem que coincidir também, essa idade com esse período, que normalmente, por isso que dá em torno de um ano, ou um pouquinho menos às vezes, né? Uma boa matriz deve apresentar características corporais bem definidas que favoreçam a reprodução. É uma boa largura de posterior, né? Isso facilita o parto. Exatamente. E as costelas também, né? Costelas largas. Aqui. Uma linha superior aqui reta, ó, sem problema de escoliose, cifose, nada disso, né? A fêmea que não deixa um filhote por ano na propriedade deve ser descartada, bem como a fêmea com idade mais avançada. Quando que eu descarto essa ovelha? Se eu tenho dados de peso dos cordeiros, eu vejo que um animal, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai desmamando cordeiros mais leves. Então, esse animal eu tenho que descartar antes disso. Como regra, em torno de 6 a 7 anos, né, eu vou descartar os meus animais. Mas olho também a dentição. A ovelha começa a ter o desgaste dentário e o afastamento dos dentes. Esse afastamento começa ao redor dos 7 anos, mais ou menos. Quando começou a afastar um dente separado do outro, antes de tem que descartar, porque senão ela vai desmamar um cordeiro não adequado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A demanda doméstica pela carne bovina continua enfraquecida, decorrente sobretudo dos preços elevados de comercialização. O mercado internacional, por outro lado, segue com vendas em ritmo recorde. O estado de Goiás teve aumento de 30% só nesse trimestre. De janeiro a março deste ano, Goiás exportou 72 mil toneladas de carne bovina, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado, o que representa 401 milhões de dólares, uma participação de 14% nas exportações da carne no país. O principal destino é a China. O valor bruto de produção de bovinos em Goiás para 2022 é estimado em 17 bilhões de reais, o terceiro maior do país, só atrás do Mato Grosso e de São Paulo, representando 55% do valor bruto de produção de todos os produtos pecuários do estado e ainda 11% do VBP nacional de bovinos. Na última semana, o Ministério da Agricultura anunciou que Goiás faz parte dos estados considerados zona livre da febre aftosa sem a vacinação e irá suspender a partir do próximo ano a imunização obrigatória contra a doença em todo o estado. Para a Secretaria de Agricultura, com esse novo status, Goiás terá a possibilidade de expandir o mercado de exportações da carne bovina. Isso é fundamental para, principalmente, a comercialização da nossa carne. Nós vamos ganhar novos mercados no exterior, isso vai favorecer aí os produtores rurais e, ao mesmo tempo, também nós vamos ter aí uma redução do custo de produção e também, dessa forma, os animais vão ter menos estresse por ter essa vacinação 2 vezes ao ano. Então, ganha o produtor, ganha o estado de Goiás. Somente no primeiro trimestre deste ano, as exportações nacionais de proteína bovina contabilizaram 2,9 bilhões de dólares, valor 58% acima do faturado no mesmo período de 2021. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Obrigado, Ana. Vamos dar uma olhada agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem. Lembrando que a apuração é da Scott Consultoria. O Canal do Boi apresenta entre os dias 23 e 27 de maio uma oferta muito especial de um grupo que traz qualidade em 50 touros Nelore avaliados. Esse evento termina com o 15º leilão Progenel Reprodutores. A Rebanho Assistência e os criadores associados separaram o que tem de melhor para venda a preço fixo junto com o produto que esses touros podem fazer.
Uma venda direta e a preço fixo também de 500 bezerros, fruto dessa genética, até o leilão, dia 27, sexta-feira, 8 horas da noite. A transmissão será pelo canal do Boi. Daniel de Paula está chegando aí para trazer mais informações sobre esse evento. Confira. Este é daqueles eventos que vende a ferramenta e também o produto que ele tem capacidade de entregar. O 15º Leilão Reprodutores Progenel está marcado para a noite do dia 27 de maio, sexta, mas a oferta de 50 touros e 500 bezerros de corte começa com preço fixo na segunda, dia 23, pelo canal do Boi. Desde a década de 90, selecionadores sul-mato-grossenses aderiram ao Progenel para medir em casa uma genética que atendesse aos seus clientes e foi fixando características funcionais que se misturaram aos números de avaliações para consolidar o melhoramento no rebanho dos participantes. Como todo o programa, o Progenel nasceu com o objetivo de gerar resultados no campo. E aí, a procedência que é importante. A correção do rumo foi tanta que, de várias origens, os touros tinham que ter isso aqui, ó, um padrão. E a maior prova de que isso foi acertado ao longo dos anos é a fixação no rebanho do que a gente vê no campo. Desde aquele tempo, viemos mensurando, criando padrões de qualidade, características funcionais que são importantes para o touro que trabalha a campo, não saindo dos padrões raciais, mas colocando números, avaliações, fertilidade, longevidade, precocidade, habilidade materna. E essa base genética que nós prezamos e continuamos a trabalhar e criamos um protótipo, um padrão, como você vê na nossa imagem, que é a imagem que nos representa. Foi isso o que atraiu esses criadores e ajudou a conquistar e fidelizar o mercado. O nosso rebanho, Nelore Três Irmãos, que meu pai já está desde 1972 trabalhando nessa genética, e desde os anos 98, 99 no programa Progenel, utilizando os touros oriundos do programa de touros jovens do Progenel, levando animais para a prova de ganho de peso do Progenel para dar uma balizada no rebanho como estava. Então a nossa base de matrizes, ela tem a genética forte desses touros Progenel. A gente tem procurado melhorar muito a carcaça, dando condições de carne no boi. Isso aí achamos que é importante para o comércio e para tudo mais. Eu sempre acompanhei o Progenel, agora ultimamente fui convidado, foi um grande prazer, eles terem me convidado para participar. Você tem um grupo com uma amizade, uma coesão muito grande, né? Onde a gente procura sempre melhorar e cada um contribuir com o outro para que cada vez mais nosso gado, nossos produtos seja melhor e mais visível na qualidade para disponibilizar aos nossos clientes, né? Há praticamente 10 anos, 11 anos atrás, eu adquiri o rebanho da Vale do Sol, certo? E era um rebanho que já tinha mais de 10 anos também de seleção. E quando eu adquiri isso há 11 anos atrás, a minha preocupação era essa, que eu já falei, é manter o gado no nível daquele ou poder, se possível, melhorar. É isso aí que a gente está procurando, sempre melhorar carcaça e tudo mais e criar uns bezerros com desmama bastante elevada já. E manter a forma, né? Já comprei as formas prontas, certo? E vem mantendo essas formas, que é o que dá o resultado, que é o que dá o bezerro de qualidade, com precocidade, que vem chamando hoje a necessidade do mercado. A cadeia final é esses bezerros que vão para o corte, né, que vão se tornar novilhos ou novilhas precoces para o abate. Então a gente busca genética para melhorar o nosso rebanho e esse pessoal busca a nossa genética também para evoluir o rebanho deles geneticamente. Seu Gaspar, a sua maior vitória está na conquista ou no resultado ou no sucesso do seu cliente. A gente procura ver os clientes se eles estão satisfeitos, né? É o cliente que volta a comprar 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, como nós temos a nossa clientela, sinal que o cliente está satisfeito com a genética, né? Nós levamos os touros até para mostrar para o mercado, Pantanal, Serra, fazendas de médio e baixa tecnologia, e você vai olhar a bezerrada e vai olhar, puxa, é touro Progenel. E tudo isso numa modalidade que para o Progenel é nova e para os clientes também. É uma nova modalidade, é uma visão diferenciada do canal do boi. E para nós é muito interessante porque a gente prestigia o vendedor, né, dos touros e quem compra. Aqueles pecuaristas que não tinham acesso ao Progenel antes, certo? Hoje ele tem esse acesso, né?
até o pequeno produtor lá do Paraguai, da Bolívia, agora ele está tendo essa oportunidade também. Esse preço fixo, ele remonta à época assim, de venda no mangueiro, né? Que você pede o preço e há uma negociação, né? Então, é uma forma bem justa, né, de negociação também. Tem a questão das pessoas que não gostam da disputa e o mercado vai assimilar, né? Ele tem a oportunidade de escolher como ele quer e, inclusive, ele pode, dependendo do preço, se for à vista, ele tem um desconto bom. 15º Leilão Reprodutores Progenel. Começa em 23 de maio com preço fixo na venda de 50 touros Nelore entre 24 e 36 meses avaliados, mais 500 animais de corte frutos dessa genética superior, fechando com um remate no dia 27, sexta-feira, 8 da noite, com organização da MS Leilões e transmissão do Canal do Boi. Tá aí, sempre é bom destacar que se você perdeu alguma informação, quiser rever mais detalhes aí sobre esse evento e também sobre os outros da nossa agenda, dá um pulinho lá no portal sba1.com, o mais completo portal de informações do agronegócio brasileiro, e hoje também você acha a agenda de leilões lá do Sistema Brasileiro do Agronegócio. São 7 horas e 37 minutos, vou para um rápido intervalo comercial, peço para você não sair daí, tem muita informação ainda nesta edição do Bom Dia e já no próximo bloco nós vamos conferir uma entrevista com o coordenador da caravana Embrapa Fert Brasil, o Sérgio Abud. Ele conversou com o João Pedro Cotidias. Fica por aí, daqui a pouco você tem todos os detalhes. 7 horas e 40 minutos, Bom Dia está de volta e traz mais informações sobre a previsão do tempo. Falando agora de Salvador, você tem imagens ao vivo da capital baiana. Nesse momento, o céu está claro, previsão hoje na cidade deve ser de sol, alternando com chuvas em pancadas rápidas e isoladas. O volume de chuva previsto é de 2 milímetros e a temperatura, contrariando o que está acontecendo aqui na parte mais baixa do mapa, deve ter a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Bom, e a caravana Embrapa Fert Brasil passou por Chapadão, aqui no Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira. O João Pedro Cotidias, analista de agronegócios aqui do SBA, conversou com o coordenador da expedição. Acompanhei. Nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Abud, que é biólogo da Embrapa, que é coordenador nacional da caravana da fertilidade, não sei se é o termo correto esse, mas trazendo a todos os locais do Brasil essa questão importante que nós estamos vivendo hoje, que é a questão dos fertilizantes, um momento que o produtor brasileiro está preocupado em termos de preço, em termos de disponibilidade. Doutor Sérgio, aqui em Chapadão, o que o senhor pode falar para o pessoal que está nos assistindo sobre essa questão dos fertilizantes e você que está viajando todo o Brasil, como é que está sentindo isso? Os fertilizantes para a agricultura brasileira, ele tem uma importância muito grande. Nós temos uma demanda fortíssima de fertilizantes e sem fertilizantes o agronegócio para. Então realmente nós estamos vivendo um momento de grandes incertezas em relação à disponibilidade de fertilizantes. A Embrapa uniu forças, né, com os especialistas que nós temos em fertilidade de solo, buscando alguns temas que pudessem ser abordados de forma local, com as características da paisagem local, né, das culturas e também das características dos ambientes locais, para poder facilitar a tomada de decisão pelo produtor em relação ao uso dos fertilizantes. Então nós queremos aumentar a eficiência do fertilizante que está disponível lá na propriedade, mas nós sabemos que muitas propriedades ainda não sabem se terão esse fertilizante, quando que ele vai chegar e quanto que ele vai ter de fertilizante disponível, né? Doutor Sérgio, há 6 anos atrás o Ministério da Agricultura fez a normatização de uso de produtos regionais como fertilizantes, chamados remineralizadores, que hoje em todo o território nacional está pipocando empresas que estão produzindo isso. Associado a isso, o Departamento de Geologia, as empresas estão procurando rochas silicatadas que possam substituir o potássio. Mais importante ainda é a questão do trabalho que lá no passado, uma pesquisadora da Embrapa, Joana Dombenray, falava sobre a questão de fixação biológica de nitrogênio. Como é que o senhor vê, nesse momento, a importância desses produtos que hoje antes era novidade e hoje já começam a fazer parte do dia a dia do produtor? Em um dos nossos módulos, nós estamos abordando algumas ferramentas, né, para a tomada de decisão da fertilidade do solo e também alguns produtos disponíveis que podem auxiliar os fertilizantes. Então, seria interessante a gente classificar, né? Nós temos fertilizantes, nós temos os remineralizadores, nós temos corretivos e nós temos condicionadores de solo.
Os remineralizadores, eles vêm como uma excelente oportunidade para o produtor. Mas a gente precisa entender que, apesar da grande quantidade de alguns nutrientes que nós temos nos remineralizadores, não dá para a gente suprir a necessidade desses elementos comparando um remineralizador com um fertilizante. Mas os remineralizadores, eles vêm sim como uma excelente oportunidade. A Embrapa está desenvolvendo alguns estudos para saber utilizar melhor esses remineralizadores. Nós temos rochas e alguns remineralizadores disponíveis em alguns locais. Então, nós não podemos, nesse momento, desprezar nenhuma fonte. Mas nós precisamos compreender bem como que cada uma dessas fontes pode contribuir. Você falou a respeito da fixação de nitrogênio. Nós temos também o bioma FOS, que são micro-organismos, são colocados no solo, que aumenta o volume de raiz e faz com que esse sistema radicular vá em busca desses nutrientes que estão no solo, inclusive o fósforo. Ajuda no processo de liberação do fósforo. Então, não dá para desprezar nenhuma das tecnologias. E mais especificamente a respeito dos biológicos, hoje os biológicos dão uma grande contribuição. Porque nós temos nutriente no solo, mas esses biológicos são indutores do desenvolvimento do sistema radicular, fazendo com que a gente aumente o sistema radicular não só em superfície, mas em profundidade, buscando esses nutrientes que estão presentes no solo. Isso aumenta a eficiência no uso dos fertilizantes. Nós temos 5 módulos aqui na caravana, eles são adaptados às características locais e nós vamos percorrer o Brasil inteiro. São mais de 50 pontos que a caravana Embrapa vai participar, além da disponibilidade dessas informações dentro do repositório da Caravana Embrapa. Então, entrando no site da Embrapa, colocando lá Caravana Embrapa, os produtores, os tomadores de decisão terão disponibilidade de acessar todas essas informações. Para fechar, Sérgio, daqui 90 dias começa os plantios da safra de verão praticamente. Qual é a mensagem que o senhor o senhor pode passar para esse produtor que está nos assistindo, para esse produtor ou produtora que está nos assistindo? Nós gostaríamos que vocês tentassem, de alguma forma, ter acesso a essas informações da Caravana Embrapa, porque nós temos, nos 5 módulos que estão disponíveis ali, tecnologias disponíveis para a tomada de decisão. Nós sabemos que, de acordo com a disponibilidade de fertilizantes que vocês tiverem na sua propriedade, é possível que vocês tenham que decidir sobre que área que vocês vão plantar. Inclusive, é possível que em algumas áreas vocês não plantem, porque dependendo da cultura, nós vamos ter que tomar a decisão certa para que a gente tenha o melhor resultado. Então, tome essa decisão embasada nessas informações que estão disponíveis lá na Caravana Embrapa e tenham a certeza de que a informação que vocês têm dos fertilizantes disponíveis, ela realmente é confiável. Então, para isso, nós precisamos fazer uma boa amostragem de solo, caracterizar esses nutrientes que estão disponíveis e, em função disso, estimar a produtividade almejada para cada um dos talhões e saber o quanto que nós precisamos colocar de fertilizante no solo para que a gente alcance dentro daquela continha, né, do que é exportado no grão, do que a planta precisa e do que está disponível no solo, de quanto que nós vamos poder utilizar desses nossos fertilizantes. Nós temos certeza que esse problema irá se resolver. Eu tenho 43 anos que estou na Embrapa, considerando o período que eu estava lá no estágio, e nós já nos deparamos por situações muito difíceis, semelhantes a essa, e nós achamos o caminho. E é importante a gente frisar que juntos, a Embrapa e o setor produtivo e toda a cadeia produtiva, nós acharemos o melhor caminho para dar essa solução para o agronegócio brasileiro, que alimenta o mundo, né? E todo mundo está na expectativa de que nós tenhamos sucesso com a nossa agricultura. E eu tenho certeza que nós alcançaremos esse sucesso. Muito obrigado, doutor Sérgio. Essa é uma opinião importante. Pensem bem e usem no seu dia a dia. Para a produção é saber sobre o tempo. Por isso que o Agroclima está chegando aí para a gente saber as informações desta terça-feira com a Júlia Marques. Bom dia, Júlia. Acho que tivemos um probleminha com a conexão com a Júlia aí, mas de toda forma, o dia amanheceu gelado em grande parte do Brasil. Nesse momento aqui em Campo Grande, 8 graus, já tivemos 7 pela manhã. Hoje a máxima que, segundo a previsão, né, o clima-tempo, não deve ser superior aí a 15, 16 graus. Por isso a gente estava até conversando aqui
que quando numa região quente como a nossa aqui em Mato Grosso do Sul, quando tem uma temperatura como essa, todo mundo já está super agasalhado, mas é uma condição excepcional que a gente está vendo aí em outras regiões do país também, uma frente de massa de ar polar aí muito fria que derrubou todas as temperaturas, aliás, derruba a temperatura para valer entre hoje e amanhã. Acho que agora sim já temos conexão com a Júlia, vamos saber mais detalhes no Agroclima. Bom dia, Júlia. Adriano, bom dia para você e bom dia também para o pessoal de casa. O destaque para hoje é uma massa polar que avança, trazendo queda nas temperaturas em grande parte das regiões do Brasil. E olha só, Adriano, no norte, ela atinge o estado do Acre e Rondônia, e isso causa a diminuição na temperatura e traz também condições de tempo mais estável. Além disso, tem chuva volumosa e intensa em quase todos os estados, principalmente no Amazonas e Pará. Já no Tocantins, sol e chuva com trovoadas isoladas. No Centro-Oeste, mesma condição. Por conta do avanço, as temperaturas diminuem no Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso. E isso traz tempo mais aberto e sem previsão de chuva. Em Goiás e no Distrito Federal, as condições de tempo ainda são instáveis, com sol e chuva fraca no decorrer do dia. No Sudeste, essa mesma massa polar atinge quase todo o estado de São Paulo, com temperaturas baixas e tem aí uma sensação de frio que começa a se intensificar. E olha só, tem frente fria próxima à Bahia. Já sobre as regiões de São Mateus, em Espírito Santo e região central de Minas Gerais, o destaque é para a chuva volumosa. No Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo e Vale do Paraíba, o tempo é nublado e tem chuva fraca. E detalhe, devido ao ciclone extratropical próximo ao Rio Grande do Sul, rajadas de vento atingem o estado de São Paulo, Rio e sul de Minas Gerais, que chegam a ultrapassar 60 km por hora. E vamos dar detalhes deste sistema, ele chega em partes da região sul. Por conta disso, deixa todo o estado gaúcho e Santa Catarina em alerta para eventuais transtornos causados pelas rajadas de vento que podem ultrapassar 115 e 90 km por hora, respectivamente. Por lá, as temperaturas seguem bem baixas e há a possibilidade de ocorrência até de neve nos campos de cima da serra. Já no Paraná, as rajadas atingem até 70 km por hora e o estado fica aí em atenção. E tem mais, devido ao resfriamento causado pela massa de ar polar, a possibilidade de geada e alta entre a cidade de Ivaí e Curitiba. Indo agora para o Nordeste, a condição por lá é de tempo mais instável. Chuva volumosa com trovoadas atingindo o extremo sul da Bahia e a costa leste. Agora, entre o Maranhão e o oeste de Pernambuco, a previsão é de sol e chuva, com trovoadas isoladas. Adriano, daqui a pouco eu volto com mais destaques. É com você. Obrigado, Júlia. O jeito é ajeitar os casacos aí, deixar tudo no jeito, porque essa semana vai ser de pé de pinguim. Bom, está chegando aí a segunda etapa dos leilões das fazendas Bartira e esse ano vai trazer uma tropa ajeitada da raça quarto de milha. São tradições aí, são anos de tradição em animais para o campo e prova em competições esportivas com linhagem e origens importadas. Você vai saber os detalhes agora com a Rosa Cabral no quadro Grandes Criatórios. Unidade Formosa, Fazendas Bartira, é no estado de São Paulo e uma tropa ajeitada com origem aí de 5 décadas. Essas fazendas, isso meados dos anos 50, eles trouxeram gados melhoradores para cruzamento industrial e também trouxeram o cavalo quarto de milha, que era para trabalhar nas fazendas que eles estavam aqui adquirindo, que aqui a gente tinha adquirido. Precisamente era o ano de 1954. Detalhe, foi a primeira importação para o Brasil, já com o objetivo de assessorar a pecuária, como nesse exemplo, na unidade Rancharia, a pioneira de todas, a tropa servindo de apoio na lida com gado. Mas é aqui, na Formosa, a raiz de toda a seleção. Linhagens eficientes para o trabalho de campo até as competições esportivas. Uma tropa muito boa, uma tropa muito
muito especial mesmo essa tropa. Ultimamente ela é muito voltada às competições, mas ela foi sempre forjada e a finalidade dela é trabalho, bem trabalho. E isso depois fica fácil você adaptar ele para as competições. E aí vem os colaboradores trazendo as mulas para as gravações. Opa, passou aí 1, 2, 3, ali, a quarta pessoa, uma mulher. Vou apresentar, é a Ramona Elaine, única mão de obra feminina na lida de campo com os cavalos. Vou bater um papo com ela. Segura aí, pessoal. Já voltamos para dar continuidade com as apresentações. E ela toda, até o brinco dela aqui, ó. Tem aqui uma bota e um chapéu, né? Ela é apaixonada por cavalo, né? E como é que é trabalhar com os cavalos, Elaine? Eles correspondem ao amor do ser humano? Corresponde, é muito bom. Cada dia mais vai se acostumando com a gente, cada dia mais vai amansando. E é uma troca de carinho, a gente da forma da gente e eles da forma deles. No começo começa a cheirar a gente, daí já conhece o cheiro da gente, aí pega o ritmo da gente, a gente pega o ritmo dele. É muito bom, eu amo cavalo. Agora sim, vamos seguir com os animais que vão brilhar no leilão. Dá uma olhada nas mulas, que espetáculo! No mesmo leilão se destacam potros e potra, geração 2020. Na linha alta, carregam as referências da velocidade e na baixa do trabalho. Uma vez por ano, né? O Brasil tem a oportunidade de ver essa tropa com tradição pelas lentes do Canal do Boi. Como que você apresenta esses animais do leilão? Bom, esse ano o diferencial que a gente sempre apresentou o trabalho fechado, ou seja, o pedigree em cima e embaixo de trabalho. Esse ano, por exemplo, nesses potros que estão ao fundo, são de mãe King Ranch em paz de corrida, que é o Gatoon Red, que é a linhagem Design Red. Então, um diferencial aí para esse ano. No dia 28 nós vamos estar aí ofertando pela lente do Canal do Boi, são 1.200 bezerros, temos aí as 7 mulas iniciadas na doma e temos também os potros e uma potra que serão ofertadas nesse dia. Que seja um sucesso. Obrigada a todos pela prosa. E para fechar as nossas lentes... Eu pego o hábito de chamar de meu cavalo, né? Então eles... E depois eles vão embora para os leilões. Aí eu já estou pensando nisso, né? Que a gente pega amor, aí depois vai, aí vem outros. Mas sempre vai ficar marcado, né? O ciclo e a vida continua. Mas é muito bom. Fechou. Muito grato. Obrigada. Tá aí, reforço sempre que tem mais informações lá no portal sba1.com na agenda de leilões. E agora tem um alerta para a galera aí da citricultura. Isso porque essa época é favorável para 2 pragas que causam muitos prejuízos ao setor, especialmente a produção de laranja, que é o bicho-furão, e as moscas das frutas. Então fica atento, essa mudança, essa inversão de temperatura que a gente está sofrendo essa semana agora também acarreta uma série de prejuízos. Por isso que a gente está sempre aqui buscando informações também para o pessoal da agricultura, para o setor agrícola, para se preparar, para estar sempre antecipando aí em relação aos problemas para que não tenha tantos prejuízos. Então, aproveitando essa época agora, a gente vai trazer esse alerta aí, só esperando o ok aqui, para que você fique sabendo de todos os detalhes. O alerta foi feito aí para o pessoal da produção da laranja em relação ao bicho-furão e às moscas das frutas. Agora sim, Gustavo D'Angelo tem os detalhes. O bicho-furão e as moscas das frutas são pragas que causam danos diretos aos frutos de citros, provocando apodrecimento e queda.
Essas pragas ocorrem durante todo o ano, sendo os meses de março e abril favoráveis ao seu aparecimento e, portanto, exigem medidas para monitoramento e manejo a fim de evitar danos econômicos. O mês de abril é um mês favorável ao ataque de mosca das frutas e bicho-furão, em virtude de variedades de laranjeira, principalmente a Hamelin, e frutificação fora de época de pera, estarem em estágios favoráveis ao ataque dessas duas pragas. No caso de moscas, plantas frutíferas hospedeiras dessa espécie estão em processo de maturação, favorecendo a produção desses insetos que migram para pomares de citros das variedades citadas. No caso de furão, há um sincronismo entre essas variedades em momento propício para o ataque de furão, com condições climáticas favoráveis a esse inseto, como alta umidade, chuvas e temperaturas altas. O pesquisador indica que a melhor estratégia é monitorar as pragas precocemente para detectar a presença desses insetos no pomar e acompanhar a população até que níveis de controle sejam atingidos, evitando perda de frutos. Para isso, o citricultor pode utilizar de frascos caça-moscas contendo proteína hidrolisada atrativa. Para o controle, pode-se utilizar iscas tóxicas, ou seja, iscas atrativas contendo inseticidas. Para o monitoramento do bicho-furão dos citros, o manejo pode ser feito com pulverizações de inseticidas e para lagartas em específico, pode-se utilizar produtos à base de IBT para o controle quando elas estão em trânsito para a penetração dos frutos. Lembrando que para as espécies de moscas e bicho-furão, deve-se utilizar produtos recomendados para essas espécies e presentes na lista Protecitros. É importante ainda retirar frutos infestados por bicho-furão ou moscas das frutas das árvores e caídos ao chão e destruí-los. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O pastejo rotacionado tem sido uma das principais técnicas adotadas no processo de intensificação dos sistemas pastoris. Vamos saber os detalhes com Valdir Pacheco. Uma maneira de aumentar o aproveitamento do pasto é a taxa de lotação, o que traz grandes benefícios e maior produtividade e competitividade ao pecuarista que busca melhorar a lucratividade é a utilização do pastejo rotacionado. O período de descanso de uma pastagem varia de 21 a 42 dias, o que é o suficiente para as forrageiras recuperarem todo o seu vigor. Isto, claro, que vai depender das condições químicas e físicas do solo e do clima. Na utilização do pastejo rotacionado, existem diferentes tipos e sistemas de manejo na pastagem, sendo eles contínuo, alternado e o rotacionado, o que consiste num pasto dividido em vários piquetes que passam por períodos alternados entre descanso e o pastejo. O número de piquetes é importante, assim como a formação quadrada ou retangulares. O número de piquetes é muito variável. Por isso, existe uma fórmula para ajudar o pecuarista a organizar, planejar e encontrar o número ideal para a propriedade. Por exemplo, número de piquetes igual o período de descanso mais um período de ocupação. Na prática, o que acontece é que, enquanto um lote é pastejado, o outro piquete descansa. Após consumir a forragem disponível, esse lote é transferido para o piquete seguinte. O sistema é capaz de aumentar a produção por área, oferecendo vantagens como baixo custo de implantação, aumento de lotação e produção por área, melhor controle e intensificação no uso da pastagem e forragem disponível. Diversas discussões já foram feitas a esse respeito, porém, não existe uma espécie de forrageira milagrosa para se cultivar. O apoio e a avaliação de um técnico são importantes para entender qual é a forrageira ideal para o solo da propriedade. O profissional também indicará se há necessidade de ajustes no solo ou a implantação de um novo tipo de capim. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Agora é hora de saber informações sobre o Touro do Dia, oferta que o Genética BR traz aqui todos os dias na programação do Canal do Boi e também do Agro Canal, para que você tenha a oportunidade de fazer investimento em melhoramento genético através de sêmen de grandes raçadores, touros líderes de sumário, com condições de negócios imperdíveis. Gabriel Borges. E o Touro do Dia está chegando com mais uma oportunidade especial para você. Meu amigo, não deixa de aproveitar, porque a hora que ele pinta na tela é a hora que você tem que erguer o telefone e ligar. Sabe por quê? Porque o Touro do Dia hoje é o Aeté FIV da Bacuri, lote número 601, está aí na tela para você. Esse touraço magnífico, linhagem IZ, linhagem colonial, olha aí, é um filho do remanso armador, meu amiga, em vaca fenomenal da colonial, que vai ao Grande Quark, que vai ao Quamarral da colonial. Então é um touro fruto de um excelente trabalho de seleção da Fazenda Bacuri. Trouxe aí um blend genético, linhagens IZ e colonial, e é um touro que fez uma prova muito equilibrada, muito consolidada, com destaques para ganhos para precocidade sexual e também para carcaça. É uma excelente opção para uso em volumes, em rebanhos comerciais. E lembrando, meu amigo, olha a grande oportunidade que você está tendo aí com esse touro, de 12 por apenas R$10 no pacote de 200 doses. Então não perca a oportunidade, entra em contato, confirma o Touro do Dia e não perca a oportunidade de levar esse grande raçador. Touro do Dia vence à meia-noite daquele dia. Tá, então, o Aeté hoje, então, até às 24 horas, né, até a meia-noite, você tem a oportunidade de adquirir sêmen a R$10. Não deixa passar, não. Pega o telefone, entra em contato, tira suas dúvidas, faça as suas compras através das oportunidades que o Genética BR trazem para você. Bom, são 8h06, hora de mais uma paradinha, mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu trago para você os últimos detalhes desta edição do Bom Dia Produtor e também os destaques do mercado financeiro. Eu volto já. São 8h09, Bom Dia está de volta e traz para você agora informações sobre o tempo na cidade de Viradouro, no interior paulista, que nesse momento tem o céu claro. Previsão hoje, segundo o clima-tempo, deve ser de céu limpo, com predomínio de sol ao longo do dia, mas a temperatura deve ser a mínima de 8 graus agora pela manhã e a máxima não deve ultrapassar os 17 graus. Bom, e a Cemex do Brasil desenvolve o mercado pecuário na região oeste de Santa Catarina, com o aumento da produção de animais de corte numa área onde a pecuária leiteira é muito forte. Esse trabalho por lá é realizado pela regional Pinhalzinho. O repórter José Cunha conversou com o representante da empresa nesta região para saber um pouco mais sobre esse crescimento. Confira aí. A Convenção de Corte Cemex está reunindo vários parceiros, representantes de todo o Brasil, para as atualizações e as informações sobre o mercado genético no Brasil. Um desses representantes está aqui comigo, é o Fábio, da Regional Pinhalzinho. Vou bater um papo com ele agora para a gente saber como é que está esse mercado no oeste de Santa Catarina, é a região que você representa, Fábio. Como é que tem crescido essa questão da genética por lá? Como é que o mercado está respondendo a essas novas tendências da genética brasileira lá na região que você atua? Perfeito, José. Nós somos representantes da Cemex, a gente tem a empresa Torgen, ela fica em Pinhalzinho, representa todo o oeste de Santa Catarina. A gente é representante da Cemex desde agosto de 2011, então agora em agosto a gente faz 12 anos de empresa, 12 anos de parceria. A genética no oeste ela tem evoluído, a gente sempre foi muito forte na parte do leite, né, da parte das raças holandesas e raça Jersey. Ela vem a parte do corte, ela vem alterando. A gente tinha uma parte bastante extensiva, com bastante uso de touros ainda, e hoje ela tem partido para inseminação artificial. Então a gente tem visto nos últimos 3, 4 anos um uso intensivo da inseminação artificial também no oeste de Santa Catarina. Uma outra tendência que a gente está tendo, como que a gente tem rebanhos grandes de holandês e Jersey, a gente está usando bastante e divulgando a parte do bifondeiro. É o uso das raças de corte em cima das matrizes de leite. Agora, Fábio, é importante a gente mostrar isso também, né? A evolução genética não só no corte, mas como também no leite, né? Você já como representante da Cemex aí há 12 anos, você tem visto muito bem a evolução desse mercado e a evolução dessa genética no país, né?
Com certeza, a genética ela tem evoluído de forma rápida. A Cemex em si, a gente tem ganho bastante, entregado bastante resultado, porque a gente usa as ferramentas da Cemex. Então a gente tem um lema internamente na nossa equipe, que são entregar filhas melhores do que as mães. Então a gente usa o Works, usa o Optimate, usa todas as ferramentas, trabalhando com o cliente, com o produtor, para buscar sempre entregar bezerras, as futuras gerações melhores do que as atuais. Então a gente emprega toda a parte de ferramentas, todo o arsenal técnico que a gente tem. Toda a nossa equipe ela é técnica, então a gente procura entregar resultado ao homem do campo. Fábio, e você como representante, né, tem a sua equipe que trabalha com você lá, é óbvio que você trabalha com planejamento, né, não só para você, para toda a equipe, você tem uma estratégia de trabalho. Como é que você vê, o que você tem preparado, o que você está pensando para desenvolver aí nesse mercado, nesse ano de 2022? Quais são os projetos? Como projeto, a gente está investindo bastante na parte técnica da equipe, né? Então a gente tem feito a estratégia, é tentar sempre levar os melhores produtos ao produtor final. Essa é a nossa estratégia, e entregar resultados. Com uma equipe bem capacitada, a gente consegue cada vez com mais assertividade acertar as indicações de touros, proporcionando melhores filhas, melhores resultados no longo prazo. A gente trabalha muito numa crescente, né, num lema que a gente depende muito das boas sementes plantadas e cultivadas, né? Então a gente enxerga na estratégia o que a gente faz hoje, provavelmente a gente vai colher daqui a 3, 4, 5 anos, né? E a genética ela é de forma gradual. Você usa hoje, por exemplo, o touro da Cemex, você demora 9 meses, então se nasce uma bezeira ou um bezeiro, né, até você conseguir enxergar os reais resultados. Tá certo, Fábio, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Canal do Boi. Então, olha só, conversei com o Fábio José, que é representante na região oeste de Santa Catarina, ali na região de Pinhalzinho, mais um representante Cemex que a gente traz aqui para mostrar para vocês a qualidade genética e a cobertura que a Cemex tem em todo o país. De Presidente Prudente. Bom, tem mais uma participação da Julian aqui no Bom Dia Produtor, trazendo informações aí através do agroclima de como ficou o tempo em todo o Brasil, aí, principalmente para as regiões produtoras nesta terça-feira. O dia já começa com o avanço de uma massa de ar polar. Ela é fria e seca e isso faz a nebulosidade diminuir e o tempo ficar mais firme em grande parte do sudeste. Não tivemos grandes mudanças quanto à semana passada. As temperaturas caem bastante hoje no sudeste. A menor do dia deve ser registrada hoje à noite. Inclusive, ganha mais força, mas é a partir de amanhã. E as manhãs dos dias 18 e 19 serão bastante geladas, com potencial até para geadas em todo o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro. Milho, café, cana, hortifruti estão nesta rota das culturas com risco de geadas. Em Franca, São Paulo, a região dos canaviais paulistas tem risco de geadas com mínima de 4 graus amanhã e 3 na quinta-feira. Na Mogiana e Sul Mineiro, a previsão é de temperaturas de 0 a 3 graus, atingindo o café nestas áreas. O frio continua até amanhã do sábado, mas sem risco para geada a partir de sexta-feira. E a chuva continua no sul, agora por conta do ciclone extratropical que atinge a região. O risco para ventanias fortes é elevado em todo o litoral da Serra, com rajadas que podem atingir os 100 km por hora. As temperaturas entram em declínio com mínimas entre 5 e 8 graus ainda hoje, com risco de neve à noite e amanhã de madrugada no alto da Serra Gaúcha. Entretanto, não há condições de geada na maior parte do estado do Rio Grande do Sul, exatamente pela grande nebulosidade e chuva. E olha só, como o frio aumenta e o tempo fica seco, entre Santa Catarina e Paraná, a geada começa a se espalhar nestes estados. O risco de gear é alto nestas áreas, como você pode acompanhar em vermelho. E essa geada pode atingir áreas de feijão, milho e hortifruti da região. O centro-oeste também não escapa da friaca, com mínimas entre 3 e 6 graus em Mato Grosso do Sul e centro-sul de Goiás.
onde é elevada a condição para geada de fraca a moderada intensidade. Em Dourados, a mínima é entre 4 e 5 graus nas manhãs, começando amanhã, sexta e sábado. Temperatura baixa também em Cristalina, com pouca variação de nuvens, o que permite a presença de geada, já que a mínima cai para casa de 3 a 4 graus nas manhãs de quarta e quinta-feira. Já em Mato Grosso, a menor chance também é de geadas e as temperaturas ficam em torno dos 5 graus de mínima. De maneira geral, esta será uma das mais intensas ondas de frio do país. A previsão é de recordes anuais no sul, sudeste e centro-oeste e geadas amplas e longas. Até a madrugada do sábado, a previsão é de gear na região sul. Enquanto isso, o norte do Brasil deve ter intensificação dos temporais, retorno da chuva volumosa para o norte do Pará, do Amazonas, de Roraima e Amapá. Quanto ao frio, temperaturas em torno dos 12 graus no Acre, Rondônia e sul do Tocantins. Nesta semana, a chuva também aumenta no Nordeste brasileiro. Já a partir de amanhã, no sul da Bahia, Ceará e norte do Maranhão, com chuva mais intensa. Já em relação ao frio, apesar da preocupação, não há risco de geadas no sul da Bahia. Em Luiz Eduardo Magalhães, menor temperatura prevista em torno dos 13 graus, o que é já frio para essa região. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão hoje vai para o Alain Oliveira, de Rio do Pires, Bahia. Alain, muito obrigada pela sua participação. Olha só, hoje a previsão é de, apesar de ter sol, tem chuva. Já na quarta e quinta tem sol, mas as chuvas vêm acompanhadas de trovoadas. Na sexta, a mesma coisa. Apesar de ter sol, tem chuvas com trovoadas. A máxima para hoje é 34 graus. E essa outra previsão vai para o Alex, de Nossa Senhora Aparecida, Sergipe. Alex, obrigada também pela sua participação. Olha só, hoje e amanhã, a previsão é de, mesmo que tenha sol, tem chuva também. Já na quinta-feira, o sol também aparece com chuvas e, olha só, vem acompanhada de trovoadas. Já na sexta, sem sinal do sol, só chuva por aí. E a máxima para hoje é 35 graus. E se você também quer saber a previsão do tempo, assim como a Alain e o Alex, é fácil. Basta enviar uma mensagem para a gente. O número é o que aparece aí na tela, 67 992 64 7810. Participe você também no nosso programa. Até mais. Obrigado, Júlia. Bom, os preços do trigo disparam no mercado internacional após a Índia suspender as exportações para evitar a falta do produto no país. Nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos conversar com o Walter Puga Júnior, porque a guerra entre a Rússia, a Ucrânia e as perspectivas de produção menor nos Estados Unidos, agora com a Índia limitando as exportações, devem provocar mudanças na cotação do trigo aqui. A gente está vendo aí esse frio todo, falando numa possibilidade de prejuízos para o café, agora o trigo também presente no pãozinho, tomar café da manhã vai ficar mais complicado, né, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, quem depende muito daquele pãozinho com manteiga, né? Vamos lembrar que a manteiga também não está com preços em queda, ao contrário, também em alta, ficou muito mais difícil mesmo. Mas você lembrou muito bem. Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia restringiu, limitou a oferta em todo o mundo de trigo, né? Grãos em geral e também de óleos vegetais. Agora, a Índia, que estava suprindo parte da deficiência do mercado com trigo oriundo da Rússia e da Ucrânia, agora resolveu restringir também. Aliás, a Índia é a segunda maior produtora de trigo do mundo, viu? Ela anunciou no último sábado que passará a vetar os embarques de trigo, né? Como reflexo direto dessa decisão da Índia, né? O trigo disparou ontem na Bolsa de Chicago. Para se ter uma ideia, os contratos de trigo com entrega em julho tiveram uma alta ontem de 6%. Foram a $12,47 por bushel. O trigo já acumula uma alta
queda este ano de 62%, segundo cálculos do jornal Valor Econômico, né? Mas os contratos de prazo mais longo valem hoje mais do que os papéis de prazo menor. Há indícios de uma escalada nos preços do trigo que deve prosseguir lá na frente. O contrato para janeiro de 2023, por exemplo, encerrou esta segunda-feira a 12 dólares e 51 centos por bushel. Veja, contrato de julho mais próximo a 12,47 por bushel nos Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago, né? E o contrato mais longo, que é para janeiro do ano que vem, está a 12,51. O encarecimento do trigo é, na verdade, um combustível muito forte para a inflação em todos os países do mundo. Isso é importante notar. Isso porque o trigo representa, segundo dados da ONU, né, 20% da ingestão de calorias em todo o planeta, ou seja, boa parte da alimentação mundial depende de trigo. Antes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, somadas elas respondem por cerca de 27% dos embarques globais de trigo, a Índia cobria parte dessa oferta, né, e previa exportar 10 milhões de toneladas de trigo este ano, o que seria, aliás, um recorde, né? Mas a Índia decidiu restringir os embarques, isso ocorre por tempo limitado, e como alguns analistas destacavam nas agências internacionais de notícias, né, a medida não vai afetar os compradores indistintamente, né? O Egito vai receber 500 mil toneladas, já foram negociadas com a Índia, que continuará a ofertar grãos, pelo menos para as nações mais pobres. É o que comentava o analista Tobin Gorey, ele é da ANZ, numa nota distribuída aos clientes e reproduzida por agências de notícias internacionais. Isso não é necessariamente também um grande alívio, viu? O governo indiano, segundo o jornal Valor Econômico, creditou essa decisão a problemas na safra causados aí por um intenso calor, a maior onda de calor da história do país, o que significa também que a oferta no mercado indiano não será a mesma que se previa inicialmente. Portanto, há mesmo preocupação do governo indiano com o abastecimento interno. Agora, a Índia tem 10% das reservas globais de trigo, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No início deste mês, o economista-chefe do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, da ONU, disse ter proposto até ao governo indiano o uso de parte desses estoques para aliviar a escassez do cereal. Mas com o anúncio da restrição de embarques, qualquer que seja a decisão da Índia sobre o uso dessas reservas de trigo, é improvável que signifique um aumento de oferta para os demais países. Bom, e o mau tempo prejudica as lavouras nos Estados Unidos. Lógico, isso acaba indicando aí uma redução de 10% na previsão da safra americana de trigo. Agora, o Departamento de Agricultura do governo americano estima uma colheita nos Estados Unidos de menos de 45 milhões de toneladas. Agora, isso afeta só o mercado de trigo? Não. Já há repercussão também no mercado de milho. Nas negociações com milho, o contrato de maior liquidez em Chicago, que vence em julho, avançou 3,6%. O milho foi a 8 dólares e 9 centos por bushel. O milho negociado para janeiro de 2023 subiu 2,7% ontem, ganhou mais de 20 centavos de dólar por bushel, foi a 7 dólares e 78 centos por bushel. Segundo Jack Scoville, da Price Futures Group, o atraso no plantio americano também responde por sustentação nos preços do milho. Mas o fato é que a valorização do milho também foi puxada por uma forte alta no trigo. Os produtos têm correlação, porque são os dois usados na composição de rações para animais. E há também o encarecimento do preço do petróleo, nós veremos já já, que aumentou a competitividade aí do etanol de milho lá nos Estados Unidos. Vamos lembrar, né, que ontem o contrato de petróleo tipo Brent subiu quase 2,5%, passou de 114 dólares o barril. Agora, o que acontece neste momento, você acompanha comigo, tome nota. Neste momento, na Bolsa de Chicago, o contrato de trigo para julho recua quase 2,5%, mas depois de atingir 13 dólares e 79 centos por bushel. Foi uma disparada nas cotações nesta madrugada, agora o mercado devolve um pouco, muita especulação. Último negócio a 13 dólares e 18 centos por bushel, o contrato de julho. O contrato de setembro, negociado no mercado americano, também recua agora, recua 2,5%, mas cai agora para 13 dólares e 19 centos por bushel, depois de ter atingido 13 dólares e 70
88 centes por bushel. Aliás, passou deste valor durante esta madrugada. A perspectiva, como se vê, é de trigo muito caro. E o trigo sobe lá fora e sobe aqui também, porque o CPEA constatava ontem uma alta de 0,30% na média das negociações com trigo no Paraná, a R$ 2.032,21 a saca. O CPEA já aponta que este mês o trigo no Paraná sobe 5,93%. Bom, trigo sobe em diferentes regiões do país e os corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias também apontam essa alta. Segundo corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias, aqui em Cascavel, o trigo já sobe 9,38%. Em Cascavel, no Paraná, este mês, ontem teve uma alta de 3,70% na média das negociações, a R$ 2.100 a tonelada, ou seja, nós temos aí um encarecimento, né, do trigo acentuado, né? Ou seja, trigo tipo 1 já está a R$ 2.100 em Cascavel. No Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, a alta neste mês ainda estável, mas ontem subiu mais de 2,5%, foi a R$ 2.000 a tonelada. E há também em Santa Catarina uma alta para o trigo neste mês de 3,42%, segundo corretores da BBM, a R$ 1.965 a tonelada. Trigo dispara no mercado lá fora e já dispara aqui também. Não há perspectiva de que nós tenhamos aí recuo para os preços do trigo, pelo menos no curto prazo. Agora, vamos lembrar que outros países já aumentam também a sua restrição no fornecimento de alimentos para todo mundo, viu? A Argentina impõe restrições, a Ucrânia impôs restrições para grãos e óleos, Hungria, Sérvia e Bulgária também restrições, ou seja, nós temos vários países restringindo exportação de alimentos. A Indonésia restringiu o óleo de palma, a exportação de óleo de palma, anunciou no fim de abril, a proibição dos embarques de produto. É uma tentativa de garantir o abastecimento doméstico e reduzir os custos, ou seja, a Indonésia também restringe e agora a Índia restringindo a exportação de trigo. O número de países com restrição para exportação aumenta e aumenta rapidamente. De olho na informação, porque haverá uma valorização generalizada das commodities e isso deve ocorrer não só com o trigo, já ocorre com o milho, deve atingir outros mercados como soja e outros produtos agropecuários. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado. Uma ótima terça-feira para você. Até mais tarde. Bom, é isso aí. Eu lembro que o Puga volta hoje ainda trazendo informações para você sobre mais assuntos que são destaques no agronegócio e também sobre a movimentação do mercado financeiro nesta terça-feira. Ontem o dólar cedeu um pouco, a Bolsa teve aí uma recuperação, mas a volatilidade segue sendo a palavra-chave aí do mercado financeiro por esses dias. E claro, aqui na programação você fica sempre muito bem informado e no portal sba1.com também da mesma maneira. Bom, estou indo embora, disse no começo do programa, hoje o Bom Dia termina mais cedo em virtude aí do Conexão Rural GM Pass, que você acompanha logo na sequência. Eu te espero amanhã às 7h15 para mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tenha uma ótima terça-feira.